Agora, queridos, se estes 7 reis são 7 reis de Roma, reis papais, que começaram lá em 1929, com o Papa Pio XI, depois o Papa Pio XII, depois o Papa João XXIII, depois o Papa Paulo VI, depois o Papa João Paulo I, e então o Papa João Paulo II, e então a 7ª cabeça começou com Bento XVI. Como o Papa Bento XVI renunciou, entrou o Papa Francisco ainda na 7ª cabeça. E agora o Papa Francisco faleceu. Ele morreu. Acabou a 7ª cabeça. Muitas pessoas me escreveram dizendo: pastor, e agora? O Papa Francisco morreu. Acabou a 7ª cabeça. Fracassou a interpretação dos 7 papas? Meu querido irmão, a profecia do capítulo 17 não termina com a 7ª cabeça. Aqui diz que depois da 7ª cabeça, leia comigo, capítulo 17. Capítulo 17 e o verso 11. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Você está percebendo, meu querido irmão, que o verso 11 dá continuidade à profecia? Não são 8 cabeças, são só 7. E a 7ª cabeça terminou com a morte do Papa Francisco. Mas, e o 8º poder? O 8º poder não é uma 8ª cabeça? Aqui o verso 11 diz: e a besta que era e já não é ela também o 8º. Você está percebendo que o 8º não é chamado de rei? Não é chamado de cabeça? Você está percebendo que o verso 11 diz: a besta que era e já não é ela também o 8º. O 8º poder é uma besta. Você percebeu que lá no capítulo 13 existia uma parceria entre o poder romano, papal, e o poder americano, os Estados Unidos da América do Norte? O capítulo 13 mostra uma parceria de apoio mútuo entre o papado e os Estados Unidos da América do Norte. Você percebeu que na terceira mensagem angélica do capítulo 14, verso 9, novamente essa parceria de apoio mútuo entre a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra aparece na terceira mensagem angélica, falando sobre o sinal da besta que será imposto no mundo? Portanto, meu querido irmão, tanto a profecia do capítulo 13 e do capítulo 14 mostra a parceria desses 2 poderes. Porém, quando você chega aqui no capítulo 17, não aparece a parceria entre o papado e os Estados Unidos. Queridos, agora, com a eleição do último Papa, o Papa Leão XIV, nós começamos a entender porque a profecia está se desdobrando. A profecia não está falhando, a profecia está se desdobrando diante dos nossos olhos. Surge com a eleição do Papa americano um novo poder. Não é um poder romano, não é um poder americano, é uma fusão entre Roma e Estados Unidos, dando origem ao 8º poder. O 8º poder, que não é só o Trump, um 8º poder, que não é somente o Papa Leão XIV, mas é a fusão desses 2 poderes, a besta que subiu da terra, a besta que subiu do mar, elas se fundem e formam então o 8º poder. Quem podia imaginar que a profecia ia se cumprir desta forma? O poder que surgiu pela eleição de um Papa americano. Alguém pode sugerir que nós estamos tentando um remendo na profecia? Não, meu querido irmão, não é um remendo na profecia. Mas quando a profecia está se cumprindo, você começa a entendê-la melhor. Foi assim também em 1844, no desapontamento de 22 de outubro de 1844, quando os adventistas mileritas começaram a entender a razão do desapontamento do 22 de outubro de 1844, não foi um remendo, foi uma compreensão de uma profecia que estava se cumprindo. Com a morte do Papa Francisco, acabou a 7ª cabeça, mas não terminou a profecia do capítulo 17. Veja que o capítulo 17 vai até o verso 18. Perceba que o surgimento dos 10 reinos modernos, mencionados no capítulo 17, no verso 12, está dentro do contexto do 8º poder.
Perceba o capítulo 17, verso 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. E estes têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autorização à besta. Que besta? A besta que surgiu no 8º poder, unindo Roma com os Estados Unidos. É um poder romano e americano juntos. É um novo poder que não existia antes. E é sob a influência desse novo poder que a terra será dividida em 10 reinos modernos. Porque diz aqui o capítulo 17, verso 12, os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta, juntamente com o 8º poder. Roma e Estados Unidos estarão juntos, unidos no domínio mundial. Por isso todos os 10 reinos modernos darão autoridade e poder para que o papado reine sobre eles, porque terá o apoio total dos Estados Unidos da América do Norte. Meu querido irmão, nós não podemos ser dogmáticos, mas nós estamos tentando entender a profecia neste exato momento em que o 8º poder está surgindo. E no desdobrar do 8º poder, muitas outras coisas vão acontecer e que vão nos ajudar a entender melhor a profecia. A profecia não falhou, a profecia está se cumprindo. Não é um remendo sendo colocado na profecia, mas é o desdobrar da profecia.